Boa noite! Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. No programa anterior nós falamos sobre quem é realmente filho de Deus. E nessa oportunidade agora nós vamos falar se você é filho de Deus, conforme a Palavra de Deus nos diz. Em que nível você é filho? Que tipo de filho você é? Então, nesta noite, nós vamos ver os vários tipos de filhos de Deus. Agora, nós vamos ficar com uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Este não falha com ninguém, é Jesus de Nazaré. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e carinho me dá a certeza que eu nunca estive sozinho. Jesus, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Olá, estamos de novo com o programa Palavra de Fé. E como nós falamos no bloco anterior, nós vamos falar sobre os tipos diferentes de filhos de Deus. Vamos ver em qual tipo de filho de Deus você vai estar
alinhado. Eu quero ler com vocês o Evangelho, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17, e depois o versículo 19 e também o versículo 23. Assim diz a palavra de Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, essa é uma marca registrada para todo aquele que é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um filho maduro, é um filho de Deus maduro. Continuando, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Muito interessante essa palavra. Nós vamos compreender que a palavra de Deus nos instrui que todos aqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador e o confessam e buscam seguir os seus mandamentos, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que amam a sua palavra, todos aqueles que realmente amam o seu próximo, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que praticam a justiça, esses são filhos de Deus. Mas nem todos são filhos iguais, nem todos estão no mesmo nível, e nós vamos ver que existe pelo menos dois tipos de filhos, e nós vamos ver através da palavra de Deus, e você vai poder compreender em qual das categorias você está alinhado para ser ou é um filho de Deus. E aqui então a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Essa é a marca registrada de quem realmente é filho de Deus. Quem é filho de Deus, ele não age segundo o que ele pensa, não age segundo o que ele sente, não age movido pela opinião dos outros, não age segundo o seu próprio coração, mas em tudo ele age movido pelo Espírito Santo de Deus. Em tudo ele age e reage, sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai mais longe, ele diz aqui também que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Ou seja, esse Espírito, ele faz com que nós reconheçamos que Deus é o nosso Pai, o nosso Paizinho. Abba Pai significa Paizinho. É um relacionamento muito amoroso, muito íntimo. E quando nós somos filhos de Deus, cremos e aceitamos que o Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. E ele pode se revelar de várias formas, como o Senhor sendo justiça, sendo paz, Senhor sendo amor, mas algo muito especial, muito familiar. Deus como alguém muito próximo, chamado de Pai, ou melhor, Paizinho. Ou seja, você que é filho, você pode chamar o Deus Criador dos céus e da terra como teu Paizinho querido. Deus
deu essa liberdade. E você pode e deve, quando você for falar com Deus, dizer: meu paizinho querido, eu te amo. Meu paizinho querido, eu preciso ouvir a tua voz. É assim que deve ser com todos aqueles que são filhos de Deus, têm um relacionamento profundo e íntimo com o Pai. E aqui vai mais longe, diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Muito interessante essa palavra. Você que é filho, você vai na casa do teu pai, da tua mãe, dos teus pais, você não pede com licença para entrar na casa deles, você não pede com licença para ir até a geladeira e tomar uma água, você não pede com licença porque você está na casa do teu pai. Assim também nós somos herdeiros de todas as coisas, ou seja, se somos filhos, também somos herdeiros. Tudo que Deus tem, Ele coloca à nossa disposição e nós só precisamos nos apossar de toda a herança de Deus para a nossa vida. Qual é a tua necessidade hoje? Qual é o teu problema? Qual é a tua luta, a tua aflição? Deus tem uma resposta. Deus tem uma solução. E se você se vê como filho, você não somente pode, mas você deve se apossar dessa bênção, em o nome de Jesus. E aqui também ele diz que há uma ardente expectativa da criação, pois aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, isso está para acontecer no futuro. Vai haver uma plenitude que é reservada para o fim de todas as coisas. Ou seja, nós seremos transformados em um novo corpo, em um corpo glorificado. E isso é muito especial para quem é filho de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É algo muito interessante isso. Nós um dia seremos muito parecidos com Deus, parecidos com Jesus. Hoje nós estamos num corpo mortal, mas um dia nós estaremos num corpo imortal. Hoje nós estamos num corpo limitado, mas um dia estaremos num corpo ilimitado. Hoje nós estamos e moramos num corpo corruptível, mas um dia entraremos num corpo incorruptível. Em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Muito interessante essa palavra, porque hoje nós temos uma ideia sobre a adoção. Adoção é quando alguém maior de idade adota uma criança que não tem vínculo de parentesco e a partir desse momento essa criança recebe o sobrenome dessa pessoa, ela passa a ser herdeira dessa pessoa. Só que o que Paulo está falando na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 5, sobre a adoção de filhos, não tem nada a ver com a nossa adoção hoje. Ela é uma cultura greco-romana, onde o filho menor ele era preparado, capacitado, treinado, para quando chegasse um momento especial, ele pudesse ser apresentado à sociedade como um filho maior. A partir daí ele teria que assumir novas responsabilidades, a autoridade ia ser dada a ele. Então nós compreendemos que essa cerimônia grego-romana, chamada ruiotessias ou ruiotessias, significa uma adoção de filho, ou seja, uma cerimônia de apresentação de alguém que até então era menor de idade e a partir de então seria maior de idade, ou seja, uma pessoa capaz,
preparada, separada, treinada para assumir novas responsabilidades. Então Paulo está dizendo que Deus, Ele tem nos preparado. E quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós somos um filho ainda imaturo, bebês espiritualmente falando, depois nós nos tornamos como meninos, até que chegue o momento que Deus já nos vê como alguém responsável. E essa mudança, havia uma cerimônia, e Deus quer que todos nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 2 diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, o Senhor agora, Ele quer que nós possamos crescer. Essa é uma expectativa que o Deus, o nosso Pai, tem para nós. Então, o que significa, na verdade, esse termo adoção de filho? Significa chegar à maturidade cristã. Em Efésios 4,13 diz isso: ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós temos uma meta, e essa meta é chegar mais perto, mais próximo possível de Jesus. Pensar como Ele pensava, agir como Ele agia, sentir como Ele sentia, falar como Ele falava e reagir como Ele reagia. Ou seja, em meu lugar, em todas as situações que eu vivo, nas decisões que eu tenho que tomar, nas escolhas que eu tenho que fazer, o que Jesus faria em meu lugar? Essa é uma pergunta que tem que invadir a nossa alma e nós temos que pensar seriamente sobre isso. Como Jesus se comportaria? O que Ele faria? Ou seja, eu preciso e eu tenho Jesus como referência na minha vida. Então Deus, Ele quer que cada um de nós possamos crescer no conhecimento de Deus, crescer até chegar muito próximo de Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós temos um desafio. A nossa referência é sermos parecidos com Jesus. Esse é o meu e é o teu desafio. Agora nós vamos para um breve intervalo e logo nós voltaremos. 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus te abençoe. Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto,
na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de história e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências, contida nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. E nessa oportunidade nós estamos falando sobre que tipo de filho de Deus você é. Você é um filho maduro ou imaturo? Um filho experiente ou inexperiente? Um filho já crescido que tem responsabilidades ou ainda não assumiu as suas responsabilidades? Um filho realmente convertido ou apenas convencido? Há dois termos muito interessantes no grego para tratar desses dois filhos. O primeiro termo é huios, que significa um filho maduro, experiente. E o segundo termo se chama teknon, ou seja, um filho imaturo, inexperiente, ainda uma criança, um bebê, um menino na fé. Muito interessante então que quando nós nascemos, e eu falo não nascer dos nossos pais ou da nossa mãe, mas nascemos de novo, nascemos do Espírito, nós se tornamos teknon, nós se tornamos um filho ainda imaturo, uma criança na fé. Isso é o nascer de novo. Agora, chega o momento que nós precisamos assumir novas responsabilidades. Uma posição de um filho adulto, huios, e aí nós temos e somos adotados. Essa cerimônia de passagem de teknon para huios. E aqui, entre o nascimento e a adoção,
existe o desenvolvimento da nossa fé. Existe a nossa educação, existe a nossa disciplina, existe a capacitação, existe o envolvimento com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra, com a leitura, com a oração. Ou seja, nós precisamos ser treinados e capacitados para que um dia nós possamos chegar mais perto da estatura de Cristo. Interessante, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quanto os receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, teknon, a saber, aos que creem em seu nome. Então, todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus, mas ainda é imaturo, ainda é inexperiente, precisa ser treinado, precisa ser capacitado, precisa ser preparado. Em Romanos 8,14 diz: todavia, somente o Filho realmente conhece o Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, quando você é guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aí você realmente é huios, um filho maduro. Porque o Espírito Santo é que te domina, te controla, te dirige, e você deixa ser dominado, controlado por Deus. Interessante que todos nós um dia fomos teknon, ou seja, filhos imaturos, e precisamos ser huios, um filho maduro. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 2: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Ou seja, todo aquele que ainda é carnal, mesmo aquele que já aceitou Jesus como seu Senhor e suficiente Senhor e Salvador, mas ainda se deixa levar pelas suas emoções, ainda se deixa levar pelas suas cobiças, tentações, paixões, esse é criança na fé. Esse ainda precisa ser treinado e capacitado para crescer. Então ainda é um filho teknon, ou seja, um filho imaturo. Mas a palavra de Deus, Ele quer e Ele deseja que nós tenhamos e produzamos fruto do Espírito. Então todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele jamais vai satisfazer os desejos da sua carne. Pelo contrário, ele vai procurar produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de gratidão ao Pai. Ele tem uma meta, e essa meta é chegar a ser maduro, semelhante a Jesus. Agora, uma pergunta muito interessante: então você também quer ser um filho maduro? Mas como atingir então a maturidade cristã? Primeiro, a maturidade cristã envolve tempo. Assim, quando nós somos crianças, levamos um tempo até sermos meninos. E depois de meninos, levamos um tempo até sermos maiores de idade, pessoas maduras. Assim também precisa de um tempo para que nós possamos ser filhos huios, filhos maduros e experientes. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Toda criança, ela começa tomando leite materno, com o tempo é acrescentado sopinhas, depois frutas e depois já está se alimentando de alimentos sólidos, arroz, feijão, e até que chega um ponto que pode comer a carne, depois come um churrasco,
Ou seja, os alimentos vão sendo aprimorados e acrescentados à sua dieta com o tempo. Assim também nós. No início, Deus, Ele permite certas coisas que nós façamos porque nos vê como crianças espirituais, mas com o tempo nós precisamos crescer e não mais ser levado pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Como atingir a maturidade cristã? Crescimento no conhecimento das Escrituras. Aqui no versículo 13 de Hebreus 5 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então precisamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. O livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece. Em outra tradução diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz: errais, errar é pecado. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Como atingir a maturidade cristã? Prática no uso das Escrituras, ou seja, devemos obedecer a palavra de Deus. No versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aquele que está sendo treinado, capacitado e quer atingir a maturidade, não pode apenas conhecer a palavra, tem que praticá-la. A palavra de Deus também diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Como atingir a maturidade cristã? Através do sofrimento, através das tribulações. Eu tenho que sofrer, pastor? É o que a Bíblia diz. Vamos ver em o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13 e 4, que diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Então, mesmo com sofrimento, mesmo com a tribulação, mesmo com as lutas, isso nos leva para mais perto de Deus, e quanto mais perto de Deus, mais nós crescemos. Isso não faz mal, pelo contrário, faz bem. E a palavra de Deus diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, mesmo passando por lutas, mesmo passando por provações, vamos dar graças em todo o tempo. Como atingir a maturidade cristã? Através da correção. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, se você está sendo disciplinado pelo Senhor, dê glória a Deus. Se você está sofrendo, dê glória a Deus. A palavra de Deus diz também que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. A noite, por mais longa que seja, a noite ela é simbolizada pelo sofrimento, pelas lutas, pela dor. Ela tem um período determinado, ela não pode impedir o nascer do sol. E o sol é caracterizado como a esperança, como um renovo, como restauração, trazendo vida e trazendo alegria. Ou seja, quando Deus entra, o problema tem que sair. Há um ditado bem interessante que diz assim: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Ou seja, da forma como você vê, da forma como você se posiciona diante do problema, ele pode ser maior ou menor.
se você observar o problema. Com os olhos humanos, quem sabe o problema vai se agigantar, mas se você vê o problema com os olhos de Deus, ele vai diminuir e você vai vencê-lo. É assim que tem que ser. Deus quer que você vença. Deus quer que você passe por cima dessa provação e depois glorifique o nome do Senhor. Quais são então os privilégios dos filhos de Deus? Primeiro privilégio, eles recebem de Deus tudo o que precisam. João 14:14 e João 15:7. João 14:14 diz: eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. E João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Qual é o privilégio de ser filho de Deus? Receberemos auxílio do Espírito Santo de Deus, ou seja, o nosso advogado, que em grego significa paracleto, aquele que está ao nosso lado. João 14:26 diz: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Qual é o privilégio de ser filho de Deus? Nós receberemos a paz de Deus, a paz do Senhor. João 14:27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Qual é o privilégio de ser filho de Deus? Nós receberemos a herança de Deus. Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus, ou seja, a herança já está estabelecida, o testamento já foi feito, temos que nos apossar dessa herança aqui e agora, e mais ainda receberemos no mundo por vir. Qual é o privilégio de ser filho de Deus? Receberemos a vida eterna. Mateus 3:17 diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. João 14:3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também estejais. Queridos, você quer ser filho de Deus? Talvez você já seja, talvez ainda não, você ainda busca isso. Você ainda tenha dentro do teu coração vazio existencial, muitas perguntas, muitos dilemas, muitos conflitos, você não consegue dormir direito, há uma perturbação na tua vida. Eu quero te dizer que nesta noite, Deus quer entrar no teu coração e Deus quer te capacitar para ser filho de Deus. Talvez você já seja filho de Deus. Deus quer te treinar para você crescer e se transformar num filho maduro, alguém parecido com Jesus. Quem sabe um dia você também possa dizer como Paulo disse: o viver é Cristo, o morrer é lucro.